É isso aí, pessoal. Vamos continuar a estudar então o nosso ISS Rio de Janeiro. Vamos lá agora falar então da Lei Municipal 691/1984. No artigo 13 vai falar de um importante conceito lá de quem é o sujeito passivo principal. O sujeito passivo tem relação direta com o fato gerador, quer dizer, um dos serviços que estão na lista que a princípio aconteceram, né, ocorreu a prestação daquele serviço. Então, contribuinte do nosso imposto, de acordo com o artigo 13, de acordo com a Lei Complementar 116/2003, contribuinte do nosso imposto é o prestador de serviço. Então, a regra está aqui e essa regra ela não tem exceção. Prestador de serviço é sempre o contribuinte. O que pode acontecer? Então, aqui a gente vai colocar aqui que ele é o sujeito passivo direto. Contribuinte tem um conceito lá no artigo 121 do Código Tributário Nacional como aquele que tem, né, relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo, não é verdade? Então, ele tem a relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo, então ele é o contribuinte. Então, quem presta o serviço é o contribuinte. Há algumas situações, vamos botar aqui de novo, aqui, eu vou botar aqui na telinha e vamos fazer assim. Ó. Então, você tem o contribuinte e do outro lado você tem em alguma situação de um responsável tributário. Vamos entender que o contribuinte é o prestador do serviço. Então, ele que presta o serviço. E do outro lado, nós temos ali o responsável tributário, que é o tomador do serviço. Tá certo? Então, de um lado, o prestador, de um outro, o tomador do serviço. Então, um presta o serviço, vamos botar aqui, ó. E o outro, a princípio, paga o preço pelo serviço prestado. Normalmente é isso que acontece. Então, um presta o serviço e o outro paga o preço pelo serviço prestado. Só que tem horas que a lei diz que não vai ser mais o prestador de serviço que vai ser cobrado do tributo. E a gente vai ver que vários responsáveis tributários, por características que a própria lista de serviços determina, né, a Lei Complementar 116/2003 e a lei, né, no caso aqui o Código Tributário do município do Rio de Janeiro repete, por algumas características específicas, não vou escolher mais o prestador de serviço para cobrar o tributo, e vou escolher o tomador de serviço para cobrar o tributo. Então, ou vou escolher um terceiro para ser cobrado tributo. E aí vem um rol de responsáveis tributários que, por favor, não podem ser confundidos pelo aluno. Então, agora vem um rol cuja lei carioca estabeleceu quais são os responsáveis tributários pelo pagamento do ISS-QN aqui dentro do município do Rio de Janeiro. Essa lei, ela determina, porque vamos lembrar que matéria de pagar tributo, quem é obrigado ou não a pagar tributo é matéria reservada à lei. Artigo 97 lá do Código Tributário Nacional, que estabelece que o sujeito passivo vai ser estabelecido através de lei. Então, a gente vai ver a lei tratando agora de quem são os responsáveis tributários. Veja, são responsáveis os construtores, os empreiteiros principais e os administradores de obras. Como a lista agora é exaustiva, né, tem vários aqui, então vou colocar aqui sempre tentar marcar eles como para você guardar na cabeça como palavra-chave. Então, construtor, empreiteiro principal ou administrador de obra, em relação aos serviços descritos no subitem 702, 705, 715 da lista do artigo 8º, é justamente a lista de serviços e aqui estamos falando de obras de construção civil. Pelo imposto devido pelos serviços prestados pelos subempreiteiros. Então, olha só, o subempreiteiro vai ser o prestador. O que é a subempreitada? Então, o construtor, por exemplo, tem lá uma obra para fazer lá de gesso. Então, ele não é especialista em gesso, ele contrata, faz uma subempreitada, contrata um gesseiro para fazer a obra no prédio dele lá que ele está construindo. Então, na verdade, quem vai prestar o serviço é o subempreiteiro. Mas ele, como construtor, que contratou o subempreiteiro, vai ser o tomador desse serviço. Entenda? O serviço de construção civil é uma coisa. O serviço que o subempreiteiro vai fazer é outro serviço. É um serviço também de construção civil, mas específico de uma determinada empreitada. Então, como ele vai fazer a empreita, né, o construtor civil vai contratar o subempreiteiro faz o serviço, mas ele é o tomador. Então, ele, como tomador, pode ser aqui, nesse caso, responsável pela cobrança do tributo. Veja, e a responsabilidade dele é somente sobre a mão de obra, que é um serviço especialmente feito. Não é sobre o material, é só sobre a mão de obra. Você entendeu?
Administradores de obras relativas ao serviço descritos no subitem. De novo, construção civil. Coloquei aqui, ó, o administrador de obra. Então, aquele que administra a obra também se torna responsável pelo imposto relativo à mão de obra, inclusive os subcontratados, ainda que o pagamento do serviço seja feito diretamente pelo dono da obra ou contratante. Veja, de novo, sobre a mão de obra, que é o serviço propriamente dito, inclusive de subcontratados, ainda que o pagamento desse serviço seja feito diretamente ao dono da obra ou ao contratante. Então, o administrador também se torna responsável. Então, não adianta você botar lá um empreiteiro, não adianta você botar lá um mestre de obras e você é o construtor. Todo mundo acaba sendo responsável. Veja, o empreiteiro tem que pagar o tributo como responsável, como contribuinte. Aí a responsabilidade passa para o construtor civil, passa para o empreiteiro principal e passa também para o administrador de obra. Todo mundo ali na construção civil. Inclusive é uma matéria-chave de cair na prova, porque construção civil e ISS tudo a ver, né? É um campo assim minado, com várias possibilidades interessantes de questão. Então, o avaliador pode cobrar uma questão daqui. Titulares de direitos também, ó, sobre o prédio ou contratante das obras e serviços. Esse titular de direito também é considerado responsável se não identificar os construtores ou os empreiteiros de construção, reconstrução, reforma, reparação ou acréscimo desses bens pelo imposto devido pelos construtores ou empreiteiros. Então, também esses titulares estão dentro dessa situação. Os locadores de máquinas, aparelhos e equipamentos instalados. Locadores de máquinas, aparelhos e equipamentos instalados pelo imposto devido pelos locatários. Veja, o locador de máquinas, né? Ele a princípio se torna aqui o responsável pelo imposto devido pelos locatários dessas máquinas estabelecidos relativo à exploração desses bens. É interessante que a locação de um bem móvel não é fato gerador do tributo, mas tomem cuidado, que a locação do bem móvel mais a mão de obra, então se você locar um guindaste, que é um bem móvel, juntamente com o operador, incide o ISS aqui no município. Por quê? Porque a mão de obra que é utilizada ali é tributada pelo imposto. Então, a locação de bem imóvel não é tributada. Agora, o uso de mão de obra, aí sim, prestação de serviço é tributada pelo imposto. Então, tomem cuidado. Por isso que ele coloca o locador aí quanto a esse tributo, né, podendo ser cobrado como responsável. São também responsáveis titulares do estabelecimento onde se instalem máquinas, aparelhos e equipamentos pelo ISS, devido pelos respectivos proprietários não estabelecidos no município relativo à exploração desses bens. Então, titulares de máquinas, aparelhos e equipamentos. Então, esse pessoal que tem esses estabelecimentos que tem essas máquinas, quanto à exploração desses bens, vai ser considerado responsável tributário. Os que permitirem seus estabelecimentos ou domicílios a exploração de uma atividade tributável sem estar o prestador de serviço inscrito no órgão fiscal competente pelo imposto devido sobre essa atividade. Olha só que interessante, eu tenho um estabelecimento ou um domicílio e lá o camarada abriu um salão de beleza. Então eu fiz uma locação informal e o cara abriu um salão de beleza. Ele não está pagando ISS para a prefeitura. Pois é, eu que tenho um estabelecimento ou deixei ele montar no meu domicílio, me torno responsável tributário. Com certeza deve ter solidariedade aqui. Ou seja, se eu deixar um cara abrir uma coisa dentro da minha casa ou dentro de um estabelecimento meu, um barracão, um galpão que eu tenho, eu me torno solidário. Toma cuidado com quem você vai colocar no seu imóvel. Você entendeu? Meu Deus, professor. Então aqui é um perigo, né? Exatamente. Aqui é uma situação justamente para a pessoa se tornar responsável e ela não dá moleza, né? Não dá moleza naquilo que ela vai alugar. Os que efetuarem pagamentos de serviços a terceiros não identificados pelo imposto cabível nas operações. Então, efetuou o pagamento de serviço a terceiros que não são identificados. Então, é assim, você faz lá um determinado pagamento, você diz, paguei pelo serviço tal, mas você não identifica quem é o prestador de serviço que prestou para você. Então, se você pagou, você sabe que o serviço foi prestado, mas você não identifica quem é o prestador, não vai ter a prefeitura como cobrar do prestador que ela não conhece. Ela vai cobrar de você que tomou o serviço. Então, você tomou o serviço, quem mandou? Agora você paga o ISS sobre o serviço que você tomou e você não informou quem é o prestador. Os que utilizarem serviços de empresa pelo ISS incidente sobre operações que, se não exigirem os prestadores
o tomador de serviço, ele tem que exigir do prestador documento fiscal idôneo. Isso aqui é uma informação quente, né? Bom, o que é um documento fiscal? É aquele que acompanha a prestação de serviço, a nota fiscal de serviço eletrônico, aqui no Rio de Janeiro, chamada nota carioca. Então, toda prestação de serviço tem que estar acompanhada da sua nota fiscal. Beleza. O que é um documento fiscal idôneo? É o documento fiscal cujo conteúdo dele é confiável, ou seja, ou a forma ou o conteúdo é confiável. Então, quer dizer, um documento fiscal que seguiu todo o trâmite para a emissão da nota fiscal de serviço eletrônico, um documento fiscal cujas informações estão coerentes, cuja empresa está regularmente cadastrada no cadastro contribuinte do município. Então, está tudo certo com aquele documento, é um documento fiscal idôneo. Agora, se você, a princípio, toma um serviço, é um tomador de serviço, toma um serviço, e a pessoa não emite nota e você não cobra a nota, você se torna responsável tributário, né? A gente fala que é a Operação Papai Noel, né? Normalmente o pessoal da fiscalização sai, né? Só falta botar o gorrinho de Papai Noel, sai lá no shopping, sai lá no local onde tem prestadores de serviço, e justamente no final de ano, que está cheio de movimento lá, justamente para poder verificar se está havendo a emissão de notas fiscais. Então ele vê lá um determinado tomador de serviço saindo do salão de beleza lá, né? Uma mulher lá saindo lá do seu atendimento lá estético, né? Então a cara toda lá marcadinha de atendimento estético, fica fácil para o fiscal ver que ela passou por um atendimento estético, ele vai perguntar: se ela pediu a nota fiscal? A pessoa fala: não, vou voltar lá, por favor, porque senão eu vou poder cobrar da senhora, como tomadora de serviço, que não exigiu do prestador um documento fiscal idôneo. Aí a pessoa se assusta, volta lá e realmente está feito um flagrante, né? O fiscal pode, a princípio, autuar a empresa e ela como solidária nessa situação, porque está aqui bem claro, ó, os que utilizarem serviço de empresas, né, vão ser responsáveis pelo imposto incidente sobre as operações se não exigirem do prestador um documento fiscal idôneo. Então você, quando você, a princípio, exige, né, um determinado serviço, você tem que exigir também a nota fiscal emitida em seu favor. As empresas que administram cartões de créditos. Opa, lembra do administrador de cartão de crédito? Esse pessoal está relacionado às financeiras, são os bancos, né? Pelo imposto incidente sobre o preço de serviços prestados pelos estabelecimentos filiados localizados no município, quando pagos através de cartão de crédito por elas emitido. Então veja que o banco fornece um serviço. A administradora de cartão de crédito está lá, a princípio, utilizando o serviço do banco. Ela é uma tomadora de serviço, mas ela também pode se tornar responsável tributária por esse imposto. Outro grande responsável tributário são grandes contratantes. Como assim, professor? Companhias de aviação. Interessante, né? A companhia de aviação, ela presta um serviço que é o serviço de transporte interestadual e intermunicipal, é um serviço tributado por um outro tributo, que é o tributo estadual do ICMS. Mas ela é uma contratante de serviços, porque a princípio ela usa agências de turismo para poder, né, operadoras turísticas, para poder vender seus pacotes. E aí, então, na verdade, quem presta o serviço para elas é a operadora de turismo, é a agência de viagem. Mas ela se torna uma grande tomadora desse serviço. Ó, então, a companhia de aviação ela não é contribuinte, ela é responsável pelo imposto incidente sobre as comissões pagas às agências de viagens e às operadoras turísticas. Elas que são contribuintes. A agência de viagem e a operadora turística, nesse serviço aqui, relativo à venda de passagens aéreas. Tá certo? Empresas e entidades que operam em planos de assistência à saúde. Olha lá. Então, as empresas e as entidades que operam em plano de assistência à saúde, inclusive assistência médico-hospitalar ou assistência odontológica, nas modalidades de administradora, cooperativa médica, cooperativa odontológica, autogestão, medicina de grupo, odontologia de grupo, filantropia e outros, pelo imposto devido sobre serviços a ela prestados por empresas que agenciem, intermediem ou façam corretagem dos referidos planos junto ao público. Então, essas empresas e entidades que operam esses planos de, saúde, de assistência à saúde também estão dentro da situação aqui, né? Elas não são diretamente as que prestam serviço, o médico, o odontólogo que presta serviço, mas como elas, a princípio, né, elas operam esses planos de saúde, elas se tornam responsáveis tributárias pelos serviços prestados. Tudo bem? Os hospitais e clínicas privados, olha lá, hospitais e clínicas, quando é que eles são grandes contratantes de serviço? Veja lá,
pelo ISS devido sobre serviços aéreos prestados por empresas de guarda e vigilância. Então, já botamos aqui um primeiro, guarda e vigilância. Então, o hospital vai ser aquele que vai pagar o ISS sobre essa guarda e vigilância, como tomador de serviço. Conservação e limpeza. Então, também o pessoal que faz a limpeza do hospital. Também vai ser o hospital como contratante que vai pagar o ISS. O laboratório de análise de patologia, de eletricidade médica e assemelhados, quanto à assistência a seus pacientes, fizer sem intervenção das empresas das atividades referidas no inciso anterior, banco de sangue, de pele, de óleo, de sêmen e congêneres, bem como por empresas que executem remoção de pacientes, quando o seu atendimento se fizer na forma referida na linha anterior. Então, tudo isso, né? Também os estabelecimentos particulares de ensino. Então, veja, os hospitais são grandes contratantes, as escolas também, pelo ISDS devido sobre serviços aéreos prestados por empresas de guarda e vigilância, de novo, ó, guarda, vigilância e limpeza dos imóveis. Empresas de rádio e televisão também são grandes contratantes, pelo imposto devido no serviço aéreo prestado no fornecimento de elenco, o CAST, de artistas e figurantes. Então, ela, a princípio, é uma empresa de rádio e televisão, ela contrata lá um pessoal para fornecer mão de obra para ela, em vez de cobrar do pessoal da mão de obra, cobra da rádio e da TV, que são os contratantes. Bancos e demais entidades financeiras pelo ISS devido. Então, o banco também é um grande contratante de serviço, então, além da companhia de navegação. Então, o banco entra aqui nas empresas de guarda e vigilância, transporte de valores, conservação e limpeza de imóveis, eles acabam se tornando aí os responsáveis tributários. Empresas ou entidades que administrem loterias, então essas empresas também são contratantes, ou outros jogos, apostas, sorteios, prêmios e similares, pelo ISS devido respectivamente por seus contratantes intermediários, sejam agente, distribuidor, revendedor, permissionário, concessionário e congênere. Então, ao invés de, ao princípio, cobrar de quem, a princípio, é o distribuidor da loteria, o agente, o revendedor, aquele que detém a concessionária ou a permissionária, eu vou cobrar da empresa que administra a loteria. Empresas ou entidades que explorem loterias também e outros jogos, apostas, sorteios, prêmios ou similares, pelo imposto devido pelos intermediários, agentes, distribuidores, vendedores, permissionários, concessionários de seus bilhetes e demais produtos, exceto quando houver a contratação de uma empresa administradora localizada no município do Rio de Janeiro. Aqui tem uma exceção, exceto quando houver a contratação de uma administradora localizada aqui no município. Tá certo? Então, aí fica a informação. Concessionário de serviço público de telecomunicações. Então, as empresas que prestam serviço público de telecomunicações também estão aqui, pelo imposto incidente sobre a cota repassada às empresas quando administradoras ou promotoras de apostas ou sorteios. No caso do serviço descrito também no item 12, exceto o subitem 12.13, que é o serviço de versões públicas, nos itens 16 e 20 e outros subitens, vários outros relacionados aos 304, 7, os itens 7 são todos da construção civil e outros que estão lá na lista de serviços, Quem é que vai pagar o tributo? E apenas no caso em que o prestador não seja localizado no município do Rio de Janeiro. Então, quem vai pagar o tributo nesses serviços, quando o prestador não esteja localizado aqui no Rio de Janeiro, vai ser o tomador do serviço, se ele for localizado aqui no Rio de Janeiro. Então, esses serviços são aqueles serviços que a lista de serviços declara que há uma mudança do foco para onde é devido o tributo. A gente vai ver isso mais adiante quando a gente falar do local da prestação. Então, regra geral no Brasil, de acordo com a lista de serviços, artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, a regra geral no Brasil é que o serviço é devido para o local onde se encontra o estabelecimento do prestador de serviço. Não é devido para o local onde o serviço é prestado. Regra geral. Mas essa regra tem mais de 20 exceções, Então, na verdade, a regra é local onde está o estabelecimento do prestador. A exceção, local onde o serviço é prestado. Como aqui nós temos algumas exceções, essas exceções estão previstas lá na lista de serviços. São esses subitens aqui citados. Então, na lista de serviços tem serviço cuja tributação é no local onde o serviço é prestado. Então, é o local onde está o tomador. Se ele for localizado no Rio de Janeiro, é para lá que é devido o tributo. Esse localizado no Rio de Janeiro é muito importante. Caso o tomador do serviço não esteja no município do Rio, o intermediário do serviço, se ele estiver no Rio. Então, se o prestador
está fora, mas o intermediário está no Rio de Janeiro, fechou. No caso de inexistência de um tomador intermediário localizado no Rio, o tomador de serviço ainda que localizado fora do município do Rio. Então, se não tiver intermediário aqui, vou pegar o tomador que está fora do Rio de Janeiro para cobrar o tributo. No caso de inexistência de tomador intermediário localizado no município do Rio de Janeiro, na impossibilidade de ser exigido tomador, vou lá para o intermediário do serviço, ou seja, continuo buscando uma regra de pegar um responsável tributário. Lembrando que o contribuinte já existe, que é o próprio prestador de serviço. Tá certo? Aqui eu estou pegando o responsável tributário. Continuando, ele fala aqui, né? São também responsáveis no caso de serviços provenientes do exterior do país. Vamos lembrar que aqui é uma grande exceção, né? Porque agora o prestador está lá no exterior. Ou cuja prestação se tem iniciado no exterior do país, pelo ISS devido na respectiva prestação, na seguinte ordem. Primeiro, pegue o tomador do serviço que está aqui localizado no Rio de Janeiro. Então, se eu tenho um tomador de serviço aqui, é dele que eu vou cobrar o tributo. Tá certo? Beleza. Segundo, não está ele aqui, pegue o intermediário do serviço. Desde cumulativamente você tenha localizado ele no município do Rio de Janeiro e não temos a identificação de onde está a localização do tomador de serviço. Então, de uma forma ou de outra, a gente consegue aqui ver qual que é a pessoa propriamente dita relacionada, né, àquele determinado serviço, qual que é aquela pessoa que vai estar relacionada ao serviço e que é o serviço sendo importado, cujo resultado se dá aqui no Brasil, então tributo para o Brasil, e aí primeiro eu vou no tomador. Se eu não conheço que o tomador é aqui localizado no nosso município, eu vou para cima do intermediário, se ele for aqui localizado. Bom, continuando, também são responsáveis o incorporador ou os contratantes de obras e serviços. Então, o incorporador e os contratantes de obras ou os contratantes de obras ou serviços, no caso de descumprimento de qualquer das condições para a fruição de benefícios fiscais relacionados ao empreendimento, né, pelo respectivo imposto devido pelos construtores, empreiteiros e demais prestadores de serviço. Cuidado, né? Quer dizer, às vezes a obra tem algum tipo de benefício fiscal. Se o incorporador, o contratante da obra, né, não cumprir lá as condições para o benefício fiscal, né, o próprio construtor não cumprir as condições, o incorporador pode se tornar responsável pelo pagamento do tributo. Então, às vezes, uma determinada obra está sob algum determinado benefício, mas esse benefício vai deixar de existir uma vez que não foram cumpridas as condições. Tá certo? E mais? As empresas seguradoras ou resseguradoras. Tá certo? Pelo imposto devido sobre as comissões das corretoras de seguros ou resseguros. Então, as corretoras de seguros, elas a princípio prestam um serviço e a própria seguradora se torna responsável. A corretora é contribuinte. Órgãos e entidades de administração direta e indireta do município. Aqui tem que tomar cuidado. O serviço prestado pela União, ele a princípio é imune, né, por causa da imunidade recíproca. Agora, quando a União contrata o serviço, no caso aqui, ele está falando só da administração direta ou indireta do município. Então, o serviço prestado pelo município do Rio de Janeiro, ele é imune. Agora, quando o município contrata, ele é um grande contratante. Ele se torna responsável, olha lá, pelo ISS devido pelos serviços a ele prestados, exceto no caso de um prestador de serviço emitente de documento fiscal autorizado por outro município, quando o referido serviço não é mais tributável no município do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, eu sou da prefeitura, eu sou um órgão da prefeitura, eu estaria debaixo de uma imunidade recíproca, sou uma autarquia, uma fundação, não importa. O problema aqui é que você está, a princípio, pagando o ISS do serviço que outro prestou para você. E você é responsável tributário. Então, você tem que fazer o recolhimento desse tributo na fonte. Quando você paga o serviço, você já retira lá o ISS que é devido na nota fiscal. Tudo bem? Pessoas jurídicas que coloquem à disposição de pessoas físicas programas de computador, fonogramas ou obras audiovisuais na condição de intermediários ou cedentes de direito de uso pelo imposto devido pelo respectivo autor ou titular. Então, essas pessoas jurídicas que colocam à disposição de pessoas programas, né, de computador, fonogramas, obras audiovisuais também estão debaixo de situação de responsabilidade. Intermediário de serviços de competições esportivas e de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. Então, esse intermediário também é responsável tributário nessas competições esportivas,
ou de destreza física. Pelo imposto que é devido na respectiva operação se localizar no município do Rio de Janeiro e apenas no caso em que o prestador não esteja nele localizado, não se aplicando o inciso número 20 desse artigo. Pessoa jurídica tomadora intermediária de serviço, ainda que imune ou isenta. Olha só, eu gosto disso aqui, né? Ainda que imune ou isenta. Quer dizer, mesmo que a pessoa seja imune ou isenta, ela pode se tornar responsável por pagar o tributo devido ao município. Na hipótese que o prestador está localizado em outro município e houver descumprimento por parte deste, do disposto em parágrafo que a gente vai ver mais adiante, conforme artigo 8º-A da Lei Complementar 116 de 2003. Ou seja, o camarada que não pagar o tributo para o nosso município sendo devido aqui pode tornar o tomador ou intermediário de serviço, mesmo que ele seja imune ou isento do imposto próprio, como responsável tributário sobre esse imposto. Bom, aí vem os parágrafos, né? Então a gente fechou aqui, né, os 28 itens, né, que são os incisos de responsabilidade. A gente pulou alguns que justamente são os que já foram revogados. E aí a gente vem aqui para os parágrafos, né? Quer dizer, então, primeira coisa, antes da gente ler os parágrafos, é você entender que é importante a gente conhecer, principalmente ler uma, duas, três vezes essa listinha dos responsáveis tributários, porque o avaliador pode tentar confundir o aluno e eu não quero que você saia confuso dessa situação. Pelo contrário, eu acho que é importante você conhecer essa lista de responsáveis tributários. Tome cuidado que ela tem uns detalhinhos ali importantes. Se o prestador não está no município, aí o tomador que eu vou pegar. Aquela situação da importação. Se é o tomador não está aqui localizado, então é o intermediário que está aqui localizado. Então, tem uns detalhinhos ali fáceis de serem cobrados em prova. Tomem cuidado. E continuam os detalhes aqui a partir do artigo 14, parágrafo 1º. A responsabilidade tributária de que trata esse artigo será satisfeita mediante o pagamento do ISS incidente sobre as operações, na forma e prazos fixados pelo Poder Executivo, considerando-se como mês de competência o mês seguinte ao da prestação de serviço. Então, você vai pagar o imposto de um mês no mês seguinte, ainda que o pagamento ao prestador de serviço ainda não tenha ocorrido. Veja, de novo, né? Regime de competência. Você prestou o serviço no mês, mesmo que você não tenha recebido ainda, no mês seguinte, você já tem que efetuar o pagamento do ISS. Funciona pelo regime de competência, não regime de caixa. Não vou esperar receber o pagamento para pagar o tributo. É até injusto, né? Eu já informei que eu fiz o serviço, já tenho que pagar o tributo. A responsabilidade prevista nessa seção alcança inclusive os beneficiários de imunidade ou de isenção tributária. Frase de prova. Frase de prova. O cara pode ser dispensado do pagamento do ISS. Seja por imunidade, a Constituição diz assim, seja por isenção, a lei municipal diz assim, mas ele não está dispensado de, a princípio, ser responsável tributário. Você entendeu? Então, uma coisa não dispensa a outra, uma coisa não está vinculada à outra. Tomem cuidado. O regulamento disporá sobre a forma pela qual será comprovada a quitação fiscal dos prestadores de serviço. Veja, o regulamento vai dispor sobre a forma pela qual está comprovada a quitação fiscal dos prestadores de serviço. Então, é claro que o regulamento vai dispor como é que isso vai ser feito. Agora, quando o prestador de serviço for tributado nos termos do artigo 1º da Lei 3.720 de 2004, ou for um MEI, ou microempreendedor individual, nos termos do artigo 18A da Lei Geral, a responsabilidade tributária de que trata esse artigo somente ocorrerá nas hipóteses dos incisos 7, 8 e 9. Ou seja, a responsabilidade quando o prestador de serviço for um MEI, somente ocorrerá nas hipóteses dos incisos 7, 8 e 9. Ou seja, inciso 7, né? Quando o prestador não está inscrito no órgão fiscal competente. 8, quando o pagamento foi feito a um terceiro que não foi identificado. E 9, quando o serviço, a princípio, exigiu do prestador um documento idôneo e esse não foi emitido. Então, são as 3 situações aqui previstas. Tá certo? Bom, continuando aqui, ó. Parágrafo 4º-A. Quando o prestador de serviço for tributado nos termos do artigo 5º da Lei 3.720, ou ele mesmo gozar de isenção ou imunidade tributárias, o que é isso? O prestador de serviço ele paga, por exemplo, um valor fixo mensal, então ele é um prestador que já tem um regime próprio, ou ele é imune ou isento. A responsabilidade tributária que trata esse artigo somente ocorre nas hipóteses 7, 8, 9 e 22. 7, 8 e 9 a gente acabou de ver, e o 22 está aqui, ó.
O 22 nem tá mais, né, foi revogado. Então fora, né? Então, 7, 8 e 9, quer dizer, o cara era obrigado a emitir nota, não emitiu, o cara era, a princípio, uma pessoa estava dispensada de fazer 7, 8 e 9, né? Quer dizer, 7, o cara não estava inscrito, ou pagou e o terceiro não foi identificado que prestou serviço, ou exigia nota e não foi emitido. Então, são os 3 ali previstos. Considera-se intermediário para efeito disposto em incisos diversos que falam sobre o intermediário. Quem que é o intermediário que ele cita aqui na lei? Vamos definir ele. É aquele que, em nome ou em benefício do tomador do serviço, paga, acredita, entrega, emprega ou remete valores. Então, veja, ele está no nome do tomador do serviço, ele é um intermediário. Ou se obriga a qualquer destes atos em razão do serviço prestado. Então, esse é um intermediário. Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido e, quando for o caso, de uma multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada a sua retenção na fonte. Então, veja, os responsáveis estão obrigados ao recolhimento integral do ISS e, quando for o caso, de multa e acréscimos legais, independente de ter sido efetuada a sua retenção na fonte. Explica isso melhor, professor. O responsável sempre vai ser responsável. Então, se for acontecer o recolhimento da fonte, independente se recolheu um pouquinho, se recolheu tudo, na verdade vai ser analisada aquela determinada situação, vai ser verificada aquela determinada situação. Então, o responsável sempre é responsável pelo pagamento da multa e do tributo devido. Tá certo? Se foi suficiente o pagamento já foi feito na fonte ou não, isso vai ser analisado posteriormente. Tá certo? Bom, continuando, ele fala assim, né? Os sucessores dos responsáveis a que se refere esse artigo respondem pelo imposto por esse devido. Então, se houver ali a morte, por exemplo, do devedor, o sucessor responde pelo pagamento do imposto devido, né, na morte do devedor. Não ocorrerá a responsabilidade tributária prevista no inciso número 4. Então, vamos ver lá qual que é a responsabilidade tributária prevista no inciso 4. Ele fala assim, ó, não ocorrerá a responsabilidade do titular de direitos de prédios ou contratantes de obras e serviços se não identificarem os construtores ou empreiteiros de construção, reconstrução, reforma, reparação, acréscimo desses bens pelo imposto devido pelo construtor ou empreiteiro. Então, não ocorre essa responsabilidade quando os titulares de direitos sobre prédios ou os contratantes de obras e serviços forem cumulativamente pessoas naturais que tenham legalizado apenas um imóvel nos últimos 5 anos. Então, está aqui uma colher de chá, né? Se você você não faz aquilo como profissão, né? Você só regularizou um imóvel nos últimos 5 anos, beleza, então a gente vai usar, né, essa situação, né? Que os prédios possuam licenciamento urbanístico, que tenham uso exclusivamente residencial e que compreendam no máximo 3 unidades imobiliárias dentro do mesmo lote. Então, veja, tem várias condições para o cara não ser responsável, né? Tem que ser pessoa natural, só legalizou um imóvel nos últimos 5 anos, tem licenciamento urbanístico, tem uso exclusivamente residencial, no máximo tem 3 unidades imobiliárias no mesmo lote. E ainda tem mais. Sejam localizados nas regiões A ou B, definida em tabela desta lei, devendo cada unidade ter até 100 metros quadrados de área construída, sendo computada essa área no acréscimo a edificada anteriormente. Ou 2. Sejam imóveis com licenciamento em órgão urbanístico específico de atendimento de área especial de interesse social, devendo também cada unidade ter até 200 metros quadrados da área construída, sendo computada essa área no caso de acréscimo edificado anteriormente. Então, tem vários regramentos aqui para que a pessoa, né, que é a incorporadora, não entre como responsável tributário. Nessas situações aqui a gente está entendendo que ela não entra. O disposto no inciso número 25 não exclui o direito do município exigir do contribuinte o imposto eventualmente não retido total ou parcialmente. Então, quando ele fala aqui do 25, ele fala dos órgãos ou entidades de administração direta e indireta do próprio município. Então, o que está aqui não exclui o direito do município exigir do próprio contribuinte o imposto que não for retido. Então, se ele esqueceu de reter, pode cobrar do prestador de serviço. É o que ele quer dizer aqui.
Na hipótese do inciso número 28, o ISS será apurado pela alíquota e base de cálculo prevista na legislação carioca, de acordo com o serviço prestado. Então, 28. Então, ele fala aqui, ó, pessoa jurídica tomadora intermediária de serviço, ainda que imune ou isenta, na hipótese de o prestador estiver localizado em outro município e houver descumprimento da situação do pagamento propriamente dito para o município do Rio de Janeiro. Então, você vai usar a base de cálculo e alíquota aqui dentro do nosso município. Tá certo? Bom, o que mais? É solidariamente responsável pelo pagamento do ISS e multa e juros, acréscimos legais, o prestador de serviço quando receber seu valor integralmente, sem a retenção do ISS pelo responsável. Então, ele é solidariamente responsável, né? Se ele recebeu o valor integralmente, sem retenção do ISS pelo responsável. Então, existe uma solidariedade passiva aqui naquele que recebe sem que haja retenção do imposto na fonte. Quando ele fala de solidariedade, né, ele fala aqui no artigo 15. São solidariamente obrigados perante a Fazenda Municipal, quanto ao imposto, ISS, quanto ao serviço em que forem parte, aqueles que têm interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal. Então, todos que têm interesse comum com a situação que é fato gerador da obrigação principal se tornam solidários aqui no município do Rio de Janeiro. A obrigação solidária é inerente a todas as pessoas físicas ou jurídicas, ainda que sejam imunes ou isentas. Então, gosto dessa frase aqui, porque ele sempre tenta confundir o aluno, né? Cuja imunidade ou isenção tira ele da solidariedade. Não é isso. E a solidariedade aqui no município do Rio de Janeiro, ó, não permite o benefício de ordem de cobrança, ou seja, não comporta benefício de ordem. Podendo, entretanto, o sujeito passivo atingido por seus efeitos efetuar o pagamento do imposto incidente antes que seja iniciado o referido procedimento fiscal. Então, primeira coisa, todos esses que a gente liu anteriormente, que estão no artigo 14, se tornam solidários, porque têm interesse comum naquela situação. Então, a quem faz a obra, o construtor, com quem é o incorporador. Quem faz a obra, o construtor, com, a princípio, o subempreiteiro, que ele contratou. Então, todos são interessados naquele determinado prestação de serviço. Então, tem interesse comum, são solidários. O que é ser solidário, professor? Artigo 124 e 125, lá do Código Tributário Nacional, explica para nós. Solidariedade passiva significa que não há ordem para cobrança. Todo mundo é considerado devedor principal. João contratou o Pedro Gesseiro para fazer a obra dele. Gesseiro, então Pedro é o prestador de serviço. João é o contratante, tomador de serviço. A nossa lei permite que, a princípio, o imposto seja cobrado do João. Só que ambos são solidários. Se o João, tomador, não fizer o pagamento, eu posso cobrar do contribuinte, o prestador de serviço. A solidariedade passiva está ali prevista. Tudo bem? Vocês entenderam aqui? Então, aqui a gente falou nessa aula somente, olha quanta coisa que a gente já falou aqui, quase 40 minutos de aula, somente a respeito do polo passivo da obrigação de pagar o ISS junto ao município do Rio de Janeiro. Guarda essa informação, guarda essa listagem do artigo 14, que ela pode tornar muito importante para a nossa prova. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.